Olá! Chega de mistério e de deixar todo mundo curioso sobre como esse programa vai rolar. Estamos oficialmente no ar. E para essa primeira temporada, eu vim para Minas Gerais. E pelos próximos 12 episódios, nós vamos viajar juntos por 4 caminhos. O velho, o novo, o de Sabarabuçu e do Diamante. Tá preparado? Então seja muito bem-vindo ao Reconto, o programa que vai te contar a história viajando por ela. Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar, laço de fita amarela no topo da vela no meio do mar, no topo da vela no meio do mar. Ei, nós que viemos de outras terras, de outro mar. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. No final do século XVII, depois que os espanhóis encontraram ouro e prata no México e no Peru, os nossos patrícios entenderam que com certeza encontrariam também metais preciosos no Brasil. Afinal de contas, tudo fazia parte da mesma região. E é importante reforçar, né, que como os espanhóis tinham descoberto prematuramente o ouro na sua colonização, e lá, diferentemente do Brasil, né, você tinha já um ouro bastante processado, um ouro já manuseado, quando eles descobrem as grandes civilizações dos Andes, né, os astecas, os maias, os incas. Enquanto os espanhóis encontraram, né, na América Latina essas civilizações que já utilizavam o ouro em coroas, em utensílios e tudo mais, já tinha todo um ouro já processado, então eles falavam, poxa, aqui no Brasil, no interior do Brasil, vai ter que ter também esse tipo ou de civilização, ou talvez esse tipo de minério, né? Então aumentou muito a cobiça, porque diferentemente dos espanhóis, os portugueses chegaram aqui e não encontraram ouro de cara. Já os espanhóis chegaram e já encontraram o ouro já trabalhado, já nas nações, nas civilizações lá da América Latina. Quando os portugueses chegaram aqui, então já bem de início, eles começaram a fazer tentativas de encontrar alguma coisa. Eles não sabiam exatamente o que, se ouro, prata, se pedras, mas alguma coisa. Então, em 1501 já teve uma expedição, o Américo Vespucci participou dessa expedição, e uma coisa que comprova que eles já estavam procurando é que todas essas expedições que a gente estuda no colégio, as colonizadoras, essas exploradoras, todas elas tinham uma pessoa especializada no comércio ou especializada em técnicas de mineração, né? Então elas sempre vinham. E nesse momento, todo o nosso foco vai para os bandeirantes. Sabe aqueles caras do mal que costumavam escravizar, caçar e matar índios? Eles vinham de um lugar chamado Planalto de Piratininga, que é a antiga São Paulo. E aí desse lugar, os principais nomes que surgiram foi Borba Gato e Fernão Dias. O que vai começar a se desenvolver nesse território, a mineração, né? Falando dos primeiros povoadores, tem aqueles sempre mais famosos, digamos assim, que ficam mais conhecidos na história, né? Dentre eles, então, é o tal do Manuel da Borba Gato. Além dele, também, e da família, o que é mais engraçado e curioso, né?
Garcia Rodrigues Paes. Bom, esses dois são bastante emblemáticas as ações deles nessa região, por isso que a gente vai centrar um pouco mais a atenção sobre eles, né? O Borba Gato, ele é conhecido por ser um dos fundadores da cidade de Sabará. Era normal para esses caras terem um certo incentivo de Portugal, sabe? Título, terras, para eles saírem por aí desbravando e achando qualquer coisa que brilhasse no meio do mato. As bandeiras inicialmente são financiadas pela corte portuguesa, ou seja, o governo de Portugal vai, nessa prospecção de metais preciosos, ele vai formar algumas bandeiras, nos quais o Borba Gato era um deles, né? Mas isso no começo da mineração, porque mais adiante a gente vai ver que são bandeiras ou entradas, como também eram conhecidas, que vão ser financiadas por particulares, muito mais do que efetivamente pelo governo português. A primeira vez que eles conseguiram encontrar alguma coisa de ouro foi por volta de 1650. Então foi aqui na região de São Paulo, a região aqui do Pico do Jaraguá, aqui próximo à Universidade de São Paulo, ela é muito rica em ouro, mas o ouro na rocha, né? Então encontraram, mas ficou inviável. Então você tinha, a partir desse trajeto que hoje corresponderia ali à rodovia Presidente Dutra, Ayrton Senna, nesses trajetos do Vale do Paraíba, que você tinha então uma grande concentração de vilarejos e povoações, e principalmente por conta desses caminhos que eu falei primitivos indígenas, eles acontecerem também transversalmente ao Vale do Paraíba. Então você tinha, né, no primeiro plano, aqui, São Vicente e São Paulo, depois você tinha São Sebastião e Jacareí, depois você tinha Ubatuba e Taubaté, e depois você tinha Paraty. Então todos eles transversais ao Vale do Paraíba, ou seja, esses caminhos eram entradas desse Vale do Paraíba, que formava então essa grande cadeia, que era justamente o caminho para se chegar às Minas Gerais. Saindo de São Paulo, passava pelo Vale do Paraíba para alcançar a região das Minas Gerais. Então acaba que esse percurso acaba sendo então também bastante palmilhado também, você tem então várias povoações sendo construídas nessa região, e desde esse período então, São Paulo vai se tornar um centro irradiador de todos esses caminhos, ponto obrigatório de passagem dos bandeirantes, dos tropeiros de entradas e tudo mais. Na época, Fernão Dias estava numa expedição procurando esmeralda, aqui pela região onde hoje é Minas. E no meio de uma enorme confusão envolvendo a morte dele e com isso o seu filho entregando a jazida de Turmalina, que a bandeira encontrou achando que era esmeraldas, para o fidalgo espanhol Castelo Branco, que era um cara que inspecionava as minas em nome da coroa. E aí o seu genro, Borba Gato, sendo acusado de matar o Castelo Branco por não concordar com esse confisco, o Borba Gato foge de vez para cá para não ser preso e se dedica pelos próximos 16 anos a procurar ouro. E foi em 1693 que ele vê ouro pela primeira vez aqui no Brasil, na região de Sabará e Vila Rica, hoje conhecida como Ouro Preto. Então, quando São Paulo estava, né, tendo assim, né, esse apogeu aí, esse grande desenvolvimento econômico e até urbano, né, você tem a descoberta no ouro das minas e, a partir de então, um esvaziamento da vila de São Paulo e um esvaziamento de diversas outras vilas também, e uma concentração, e a partir desse momento, né, a cidade de São Paulo começa a ter uma concentração maior de mulheres e crianças, mas, na verdade, todos os homens que passavam por São Paulo, eles iam se aventurar em busca desse ouro que já tinha sido descoberto na região das Minas Gerais. Sérgio Buarque de Holanda disse que foi só com a mineração que Portugal tomou posse do Brasil de verdade. Porque aí onde tem riqueza, você tem que controlar, né? Senão não sobra nada. Eu me pergunto o quanto que encontraram antes até alguém resolver dar a notícia, né? Porque o que a gente tem registrado que foi para Portugal é uma coisa, o que efetivamente foi é outra. A notícia do achado chacoalhou o Brasil de um jeito que até Portugal ficou preocupada. O que começou a acontecer? As pessoas passaram a sair das capitanias de várias regiões aqui da colônia e se embrenhar no meio do mato em direção à região das minas. Só que o problema é que era mata fechada, não tinha a menor estrutura de agricultura nem de moradia.
As agriculturas de subsistência acabaram prosperando aqui para levar esse alimento para quem estava nas minas. O Rio Grande do Sul fornecia cavalo, fornecia mula, o Nordeste fornecia couro, fornecia farinha. O Rio de Janeiro começou a prosperar também por conta do porto, porque era pelo rio que o ouro saía e ia para Portugal, e era pelo rio que vinham escravos para trabalhar com isso. Então isso mudou toda a dinâmica da colônia. Esse ouro e esse diamante que foi encontrado hoje estão sendo formados ou foram formados há bilhões de anos atrás, sem a mínima possibilidade de se imaginar que o ser humano iria explorar isso economicamente. E essa promessa de enriquecimento levou muita gente que morava no litoral para o meio da colônia. E aí sim, Portugal se apavorou com medo do enfraquecimento das defesas do território. E a falta de mão de obra? Muitos senhores de engenho se aproveitaram dessa situação para fazer umzinho ali bem gordo, vendendo seus homens para quem estava se embrenhando no meio do mato atrás do ouro. E a falta desses homens nas fazendas diminuiu a produção de cana-de-açúcar, que rendia um ótimo dinheiro lá para os patrícios. A agricultura no Brasil vai decair enormemente, né? Tanto mesmo cana-de-açúcar no norte brasileiro, no nordeste brasileiro, vai ser praticamente estagnar, as culturas de açúcar vão ser desprezadas, e diversas regiões do Brasil vão despovoar, vão empobrecer dessa leva de pessoas que vão migrar então em direção a Minas Gerais. Então você tem migração, né, do homem livre, mas também uma migração desse homem escravo que começa a ser deslocado dessas lavouras canaveiras, né, que já não tem mais grande atividade econômica, e esses escravos então começam a ser transportados em direção para as minas. E nesse período existiam alguns caminhos primitivos que começavam então a ser apropriados pelo colonizador para subir esse planalto. Então, entre os caminhos importantes, nós temos um dos mais importantes, situado mais na região ao sul do Brasil, era justamente o caminho dos Tupiniquins, a trilha indígena dos Tupiniquins, que era a trilha indígena que acabou ligando a cidade de São Vicente à então recém-fundada São Paulo de Piratininga. Mas também nesse litoral, mais ao sul, que o pessoal considera até o litoral meridional, né, ou seja, dos meridianos, em contraponto ao litoral do Nordeste, o litoral meridional é esse que vai de Rio de Janeiro até o sul do Brasil, você tinha mais outros 3 caminhos importantíssimos que também eram trilhas indígenas que vão ser apropriados pelos colonizadores. Um deles, um pouquinho mais acima, mais ao norte desse caminho dos Tupiniquins, você tinha o caminho de São Sebastião e Jacareí, era um caminho que saía na região de São Sebastião, onde está a Ilha Bela, e subia ali também numa região de menos inclinação e adentrava até a região do Vale do Paraíba, alcançando a cidade que hoje é Jacareí, no Vale do Paraíba. Você tinha um outro caminho, que é o caminho entre Ubatuba e Taubaté, um território povoado das nações tamoios, dos indígenas tamoios, né? Dessa nação indígena dos tamoios, que hoje mais ou menos corresponde ao que seria a rodovia Oswaldo Cruz, aquela rodoviazinha, né, toda perigosa, sinuosa, mas que já era bastante utilizado pelos indígenas para acessar, para ligar o litoral e esse vale do Paraíba, o Vale do Paraíba, né, o Vale Paraíba do Sul. E um terceiro caminho, que também vai ser amplamente apropriado pelo colonizador, que é um caminho indígena que saía de Paraty e ligava até a região de Cunha. Essa subida da serra, então, essa primeira subida dessa escarpa da Serra do Mar, e esse caminho de Paraty a Cunha, ele começa a ser muito utilizado pelos colonizadores que vinham por via marítima para alcançar o sertão de Minas Gerais. E esse será o primeiro trecho que a gente vai visitar nessa temporada. Bem-vindos ao Caminho Velho! Olha, eu tô um pouco resfriada, viu? Vim pra cá, tomei muita chuva e fiquei resfriada, olha que beleza. Vocês vão escutar a minha voz anasalada por um tempo, tá? E aí essas subidas, essas ladeiras que Ouro Preto tem é uma loucura. Além, nos outros lugares, né, tem muitas pedras, agora Ouro Preto
tem umas ladeiras muito absurdas. Aí a gente vai passeando pelas ladeiras de Ouro Preto, tentando passear, né, pelas ladeiras de Ouro Preto sem escorregar, sem cair. E conforme a gente vai andando, a gente vai encontrando uma série de repúblicas por aqui, porque é o que mais tem. A cada esquina, a cada quarteirão, a cada casinha, uma república diferente. Tipo essa daqui, né? A gente passou por aqui e viu um pão pendurado. E a gente olhou pra cima e fez consulado. Bom, é uma república, né? E tem um pão pendurado. Por que tem um pão pendurado na porta? A gente pede o pão e recebe todo dia. Ah! De manhã, 7 horas por aí, o pessoal cara já deixa. Entendi! Não é um código isso. Não existe um código para. Estamos com fome. Não, é o café da manhã. Logo de cara, o ouro que foi encontrado aqui na Zona da Mata é aquele chamado de ouro de aluvião ou de lavagem. Ele pode ser encontrado em pó ou até em pepita, mas ele só fica nas margens dos rios. Aqueles das minas, sabe, só foram encontrados mesmo muito tempo depois. É que o ouro, de todos os metais preciosos, ele é aquele que aparece na forma metálica na natureza. Então, o ouro é um elemento nativo, ele não se combina com nenhum outro elemento químico, então é um metal e está associado a alguns tipos de rocha que, coincidentemente, em Minas Gerais a gente tem uma quantidade muito grande dessas rochas com ouro presente. É um elemento que não oxida, né? É um minério que não oxida e ele geralmente está associado a rochas mais próximas da atmosfera. Mas o ouro que a gente encontra no aluvião, normalmente nas curvas de rio, ele é resultado de um processo geológico muito demorado. Então são milhões de anos para o ouro se desprender da rocha com a água vai lavando e o ouro ele acaba se amalgamando, né? Por afinidade ele se junta e aí você encontra no aluvião que a gente chama de ouro nativo, que são as pepitas. E o ouro em pó, que era esse geralmente na bateia, que ia ficando, né? O cascalho vai saindo, vai ficando aquele pozinho no fundo da bateia, né? Que é um ouro já mais quebrado, que seria em partículas menores, junto ali do cascalho. E as formas de exploração basicamente que se davam ali em Minas era por meio das que eles chamavam de lavras, né? E por meio do aluvião, né? Do garimpeiro chamados faiscadores. O trabalho, no caso dos faiscadores, né, desses garimpeiros, era um trabalho mais isolado. Então, o indivíduo pegava ali a bateia, se era, né, indivíduo livre, se era escravo, geralmente ele dava uma parte da produção da semana, por exemplo, para o seu senhor, o que ele produzia mais ficava para ele, mas era basicamente um trabalho muito rudimentar. Se precisava de uma bateia, ia para o rio. As lavras eram como se fossem empresas, né, compostas aí de trabalhadores. Então, enquanto que o garimpeiro geralmente trabalha sozinho, a lavra tinha uma composição de uma empresa, né, geralmente tinha um empreiteiro, e eram muitos trabalhadores, a composição variava, né, entre trabalhadores livres, escravos também. E aqui, por exemplo, em Minas Gerais, o Caio Prado vai dar um dado que as lavras, a maior delas, ela tinha 100 trabalhadores. Então, essa mineração era muito fácil, né? As pessoas leigas faziam.
E essa mineração, como era muito fácil e muita gente veio para cá, rápido, ela acabou, esse ouro solto no rio, então eles tiveram que começar a buscar o ouro na montanha. Então a gente teve um outro método, que era a mineração a céu aberto, onde eles derrubavam a montanha inteira. Desviavam águas superficiais da chuva para alguns trechos mais frágeis da montanha e derrubavam ela inteira. O bairro mesmo está todo dentro de uma cava dessa. Esse aqui, o método que a gente vê aqui na mina de Veloso, é o último método de exploração de ouro. É o método mais técnico, né, dos outros que a gente teve aqui na cidade. Como que você explodia isso? Né, eles esquentavam, mas você esquentava a rocha, depois jogava água fria para dar o choque térmico. E aqui a gente está no terceiro e último método, que é a mineração subterrânea, que ela é toda guiada pelo veio de quartzo. Aqui a gente tem um veio de quartzo, né, ele está bem pujante, logo na entrada, tanto que eles já abriram esse salãozinho aqui para ver para onde que esse vão vai, e ele tem entradas para todos os lados, né? E aí você vê toda a técnica, né, de exploração, que você tem o veio de quartzo, que às vezes ele aparece, às vezes ele some, mas você tem o arqueamento da galeria, que é isso que vai dar sustentação, né, para que o peso que está aqui em cima ele seja distribuído para as laterais da galeria. E você pode abrir, né, uma galeria com essa altura. Ela tem quantos metros? O trecho visitável 250. Mas você disse 250 metros, agora o trecho visitável. Já é conhecido por vocês? O conhecido por Vocês pela gente já chegou lá? mais de 400 metros, já fomos, já mapeamos. Tem todo um trabalho de pesquisa que a gente faz aqui também de estabilidade dessas galerias, da formação geológica, da formação do ouro. Então tem muitas pesquisas ainda a serem desenvolvidas, porque só recentemente tiveram visão desse patrimônio que a gente tem aqui dentro, que a gente está tendo acesso aqui dentro de rochas de bilhões de anos. Nós estamos aqui dentro de bilhões de anos geológicos, né, que está todo demonstrado aí nas formações. E aqui está o veio de quartzo, ó, de novo. Aqui ele está pujante, tanto que valeu a pena abrir a galeria. Aqui Certo. começa a mina, né, com a exploração do ouro. Então você vê aqui, ó, uma galeria com mais de 100 metros reto, né, até aqui, para daqui começar a fazer o trabalho de extração do ouro. Então você já tinha que ter uma noção de localização da jazida, para você poder fazer um túnel para acessar essa jazida aqui dentro. E para ser retirado. E para se retirar, com carumbés, com material nas costas, você vê que a altura da galeria é satisfatória. Quantos homens trabalhavam aqui dentro? Então no auge ele tinha mais de 300 trabalhadores. E já no final de 1804, quando faz o primeiro censo, né, mapeando e fazendo recenseamento, né, do Brasil, eles vão e contam 88 escravos. Então 88 escravos era uma quantidade enorme. Que para você começar a pensar em empreendimento mineral, você tinha que ter no mínimo 15. E aqui você vê o veio de quartzo, que é esse, né, que aqui é o ouro preto, tá vendo? Ó, todo escuro, né, com partes aqui que chega a coloração negra mesmo. Claro, porque o ouro preto, ele tem a característica, né, que o ouro encontrado em ouro preto, ele é um ouro que ele é recoberto, inclusive esse nome se dá porque ele vem de um ouro, um tipo de ouro escuro, né, que ele é recoberto com uma camada de óxido de ferro, que é bastante encontrado na região de Ouro Preto. Então por isso que falado que é ouro preto, que você tem que extrair essa camada de óxido de ferro para encontrar realmente a cor reluzente dourada do ouro. Vou fazer uma pergunta estúpida para você, Edu. Tem ouro aqui ainda, né? Muito. Ele tá tudo aí, ó. Né, na razão de, sei lá, 10 gramas por tonelada. Mas vale a pena tirar? Tem muito ouro em Minas, né? Só que ele está provavelmente diluído na rocha, né? Porque ele é mineral associado do quartzito, por exemplo. Então lá tem muito quartzito. Você encontra veios de ouro, mas tudo em profundidade. Ou então diluído na rocha a um ponto que você teria que extrair, explodir a rocha para separar esse metal e aí inviabiliza. Você falou que aqui dentro a umidade, por conta da umidade, é realmente mais frio e a temperatura vai se mantendo, mas a gente veio andando por esse corredor e eu senti como se fosse um vento mais... Sim, porque tem outras galerias e elas se conectam lá com a superfície em vários pontos. Então tem sempre um fluxo de ar. Tem um fluxo de ar. Diferença de temperatura lá na entrada, com a outra entrada, você vai ter... Olha, é engraçado, sente. Mas isso era também importante para quem estava escavando. Olha só,
Nós estamos aqui quase chegando no final da galeria, nós devemos estar mais ou menos quase 200 metros da entrada. E ainda você tem ventilação. E se não tivesse essa ventilação, o ar aqui ia estar muito difícil. Sim. E ainda ia estar queimando lamparinas aqui, com óleo de baleia. Seria impossível estar aqui dentro. Insuportável ficar. Então eles conseguiam, com esse conhecimento de chaminé, de abrir galerias que saíam em vários pontos, e com isso você tinha uma renovação do ar, né? Que dava condição deles ficarem aqui, ó. Olha o fluxo de ar. É incrível, você sente muito perceptível. isso. E ainda tem a água, tá vendo? A gente tem sempre, olha só. onde a rocha muda, né? Você tá vendo que aqui mudou o tipo de rocha, né? Isso é uma infiltração que está vindo da superfície? Da superfície pela diferença de rocha. Essa rocha é muito impermeável, ela vem andando nessa rocha mais branda, né? O xisto que a gente chama. Então, quer dizer, e aí o ouro vem junto. Por conta disso, você está sempre também em transição, em constante Sim. mudança. Tem que sempre mudança e tem que sempre acompanhar. Então você vê, ó, tem essa rocha frágil no meio dessa outra extremamente compacta em cima. Então a água acha o caminho. Pode. A água vai procurar esse caminho. Olha o brilho do ouro aí. Olha, parece argila. É uma argila, mas olha o brilho. Então se pegar essa argila, você olha, pegou... será que você consegue mostrar, Beto? Olha meu dedo brilhando. Né? Esse que era o que eles procuravam aí, né? Aí aqui a galeria continua, ela continua mais lá pra frente, só que esse trecho, só que esse é o trecho que tem uns trechos inseguros, com bloco solto no teto, a gente nem iluminou, né? Então a gente está fazendo um trabalho de pesquisa para poder mapear o trecho depois desse local onde tem os blocos soltos, né? Para a gente poder ver onde que essa mina comunica com a superfície, depois da gente ter andado mais de 200 metros, que a gente olhar, a gente vê a saída lá no finalzinho. Nem a luz no fim do túnel a gente consegue enxergar, gente. Se apagar a luz, a gente vê. Assim, se você pensar a mina do Veloso, não só como essa galeria que a gente faz a visitação turística, ela é parte de um grande complexo, né? Que a gente já cadastrou mais de 45 galerias subterrâneas, algumas com essa pujança, com esse tamanho, mas em estado total de abandono, né? Escuro, com assoreado em alguns pontos, ou algumas vezes inundada. Então você tem todo esse patamar de estruturas subterrâneas que ninguém vê. No exterior, você tem todas as linhas de aqueduto. Nós cadastramos mais de 8 quilômetros de aqueduto, que trazia água a mais de 3 quilômetros de distância para trazer para dentro da mineração aqui no bairro, para poder fazer todo o processo de lavagem, beneficiamento. Aqui tem um axioma da mineração que era o seguinte: não adianta você ter uma serra de ouro se você não tiver água. Então você tem que saber transportar água de um lado para o outro. Com a mesma destreza que você sabe tirar o ouro Porque o processo de formação do ouro, ele foi feito lá em camadas profundas. Isso aqui foi um leito de oceano no momento, quando separou o Brasil e a África, lá na Pangeia, né? Tem aí por volta dos, 120, 150 milhões de anos atrás, um oceano Atlântico que não existia e um continente chamado Pangeia, onde eu tenho ali a união da América do Sul com a África de uma maneira muito tranquila. Tranquilo, eu digo no sentido de, parece que ali vai ficar. Há muito tempo atrás, notou-se uma certa semelhança entre a costa da África e a costa do Brasil, e aí começaram a conjecturar a possibilidade desses dois continentes, em algum momento, terem sido um só. Os leitos de oceano antigo, eles foram todos empurrados e vieram fluidos que entraram, né, e depois cristalizaram e viraram rocha, que trouxeram o ouro junto. Então o ouro está embolado aqui no meio. Quer dizer, gente, isso é tão óbvio quanto, né? 2 mais 2 é 4. Se o nosso continente era grudado com a África era banhada por ouro, naturalmente... Do lado de cá vai ter também. Nós temos ouro, Depois você vê a teoria das tectônicas de placa, isso fica claro. Agora, sobre essa questão de segurança, mas eu não estou nem falando na segurança de hoje, eu estou falando na segurança lá atrás. Quais eram os cuidados que eles tinham que ter aqui dentro? Não, então, aqui um cuidado básico era essa questão do sufocamento. Porque quando você estava abrindo a galeria, muitas vezes você chegava em pontos que não tinha mais oxigênio, ou o oxigênio era pouco, e aí você conseguia abrir a galeria, mas sua lamparina, sua iluminação estava queimando oxigênio.
porque era feito com queima, né? Ou algum óleo vegetal, ou algum óleo animal, óleo de baleia, óleo de palma, óleo de mamona. Então, com óleo. Então, você queimava alguma coisa, então queimando alguma coisa, você está tirando oxigênio do ar. Aí esse oxigênio ia acabando. Então, muitas vezes esse oxigênio acabava e a pessoa começava a sentir aquela náusea, desmaiava. Aí desmaiava, continua respirando sem oxigênio, o cérebro caía em colapso em 5 minutos. Então, já viu óleo passarinho? Quando vai tirar foto? Vem disso. Eles falam que eles punham um passarinho junto com eles, trazendo uma gaiola um passarinho, e ia trabalhando aqui. Aí na hora que o passarinho bambear, parava de pular lá, é porque o passarinho ele respira muito rápido. Essa respiração do passarinho é muito rápida. Então, se faltar oxigênio em poucos segundos para ele desmaia. A gente demora 5 minutos para morrer. Significa que você tem 5 minutos. Olha o passarinho, olha o passarinho. O passarinho caiu, corre. Era uma técnica que eles tinham era como se fosse um detector de gases, né? Sim. Mas funcionava e, né, era como é que fala? Era recorrente esse uso, essas técnicas e essas artimanhas, né? Esse subterfúgio você tinha que ter, porque hoje em dia você vai em mina moderna, tem lá detector de gases, Valtec de segurança antes, faz toda a análise. Oxigênio, inclusive. Vai com oxigênio, injeta oxigênio lá dentro. Quando você tem a formação de um cristal, a formação de um mineral, a formação de uma rocha, é a tendência ao equilíbrio. É a busca do íon positivo e o íon negativo, o SiO2 formando o quartzo. É o ouro como elemento nativo. Ele chega naquele ponto e ali ele está equilibrado. E aí ele chega na situação em que a Terra fica confortável naquela situação. Então esse ouro pode ser entrar numa zona de subducção e voltar a ser lava de vulcão de novo e reaparecer, não como ouro, mas como um outro tipo de material. Transmutação. Direto. Você tem o ciclo das rochas. Então, toda rocha sedimentar pode ser metamórfica ou ígnea, toda metamórfica pode ser ígnea ou sedimentar. Então, a gente tem desses 3 tipos de rocha, um ciclo que continua. Cara, isso é realmente lindo.